Estamos gravando. Boa noite a todas, todos, todes que estão aqui, que verão posteriormente. Só de praxe, dar o meu boa noite no parte da Sob Influência. Desejar bem-vinda a todos, agradecer a presença, agradecer ao Douglas e desejar a vocês uma boa aula. A gente disponibiliza a gravação dessa aula depois, tá bom? Vocês podem rever. E Douglas, a palavra é sua. Muito obrigado, fica à vontade para levar a aula como você quiser. E é isso. Qualquer coisa, podem mandar mensagem no chat é, e, e eu intervenho se precisar, tá bom? Boa Beleza. aula. Tá, então vamos lá, né, gente? Boa noite. Alguém tinha levantado a mão, né, eu acho. Foi? Ah, tá. Essa mensagem no chat, só. Ah, tá. Tá bom. É, Então, boa noite. Vamos começar mais um encontro sobre Blow, nosso terceiro encontro. É, Hoje eu acho que a gente vai aprender coisas muito centrais no pensamento do Bloch, coisas que ele estava ruminando ali, às portas da Segunda Guerra Mundial. Então, eu não vou me alongar muito, porque a gente tem muitas coisas para tratar, né. Então espero que vocês já tenham aí papel e caneta na mão para vocês ir anotarem, porque também vai surgir coisas muito complicadas para quem não está acostumado com o pensamento do Bloch, ou para quem não está acostumado, assim, com o pensamento filosófico, porque o Bloch vai fazer uma imersão em muitas categorias, e é o que eu tentarei, de certa forma, introduzir hoje vocês, tá. Então, se até aqui foi muito tranquilo, né, esqueçam a tranquilidade agora, porque eu acho que do meio para frente dessa aula a coisa vai ficar um pouco complicada, tá. Então, se no sábado a gente falou dos sonhos jovens, eu vou começar por aí, tá. Eh, a gente terminou falando dos sonhos adolescentes e da juventude, não é. Agora a gente vai falar então dos maduros, né, dos sonhos maduros, tá. Eh, então é primeiro preciso afirmar que para o Bloch, o ato de desejar, ele não diminui com a maturidade. O que diminui é aquilo que se deseja, né. Então enquanto antes se sonhava em se tornar um herói, né, um cavaleiro andante, a pulsão agora mais madura, ela vai mirar com mais precisão alguns alvos. Ela já media, né. Isso não significa que há uma diminuição do desejo. O que diminui é o alvo ao qual esse desejo busca, né. Então, mas é importante dizer que o que é importante, mesmo na maturidade, e vai ser assim até o fim da nossa vida, o que é mais importante vai continuar faltando. E como um sujeito da falta, o sonho continua se produzindo nas lacunas, né, dessa falta. Então eu vejo que mesmo no sonho pequeno burguês, e aqui mais uma vez o Bloch de maneira muito bonita, vai fazer um quadro, né, da sua época, né. Mesmo no sonho pequeno burguês, então ele vai trazer o pequeno burguês à baila. Mesmo no sonho pequeno burguês, que é voltado para os negócios, mesmo aí há algo que excede esse sonho, né, ou aponta para o pequeno burguês a sua própria traição, porque mesmo no sonho burguês, pequeno burguês, é preciso manter a pose do herói, né. Então mesmo você almejando uma casa, um carrinho, né, o importante é você manter a pose do herói, daquele que venceu. Então o sonho sempre excede aquilo que se tem,
né, ele exibe aquilo que se deseja como algo que poderia ter sido, que deveria ter sido, mas que ainda não foi. Então o sonho e essa pose que se mantém mesmo no sonho pequeno burguês, ele traz a consciência do que se perdeu, né. Então veja que no geral para Bloch, aquele que não tem consciência de classe, né, ele se contenta em pensar naquilo que lhe pertence, naquilo que ele conquistou. Então os sonhos acordados para esse pequeno burguês, para esse trabalhador comum, vai permanecer ligado à sua vida pessoal, ao seu fórum íntimo. E quais são os sonhos, os principais sonhos desse pequeno burguês? São geralmente sexuais ou de negócios. Então se imagina um harém, que é ocupado justamente pelas mulheres que ele não conseguiu ter, ou negócios que ele nunca fez e não conseguiu concluir. Então vai se pensar no cassino à beira-mar, no iate, no mais azul dos mares, na mais bela moça, porque é justamente aquilo que falta é o que se julga mais importante. Então veja que o homem médio, esse medíocre, ele tem muitos sonhos. Só que ele tem muito mais sonhos ligados a castelos construídos no ar. E aí o Bloch faz uma distinção entre o homem medíocre, né, o homem médio, e o homem de posses. O homem de posses, ele geralmente vai pensar naquilo que ele já conseguiu, e o seu sonho está voltado na defesa daquilo que ele conseguiu, né, na defesa das suas próprias posses. E quando isso consegue se estabelecer, esse homem de posses, ele não consegue evitar o tédio. Então, o sonho dele constitui aquilo, pelo qual ele tem. E o sonho, no geral, ele constitui aquilo que faz com que a gente não esteja no lugar que a gente está. É justamente esse pensar para frente que produz um desavio consigo mesmo, né. Sua cabeça nunca está onde o seu corpo está, né. Então veja, geralmente não há qualquer coincidência do lugar em que nosso corpo está, com relação ao que nós estamos pensando. Então, no mercado, na feira, diante da vitrine, o que a gente vê são sonhos burgueses se produzindo, unificados pelo desejo de ter algo e ser para além do que se é. Agora veja que o membro da alta burguesia, para Bloch, é a pessoa com mais facilidade para abandonar os sonhos da juventude, porque o seu plano envolve a perspectiva do lucro. E por isso também ele tem desprezo pelo que é utópico. Diferente de nós, que lemos o cardápio olhando para a direita, que é onde está o preço, esse membro da alta burguesia olha para a esquerda, né. E esse fato de poder dispor do cardápio lhe promove uma vida tediosa, por ter tudo ao dispor, tudo o que sonha o mundo, tudo o que o mundo burguês produz de sonho, por esse membro da alta burguesia poder usufruir, ele é inevitavelmente arrastado ao tédio. Então os seus desejos escapam desse ter, e portanto, a sua produção de desejo que não para se liga a um frisson rápido, a uma volubilidade do desejo, e geralmente ainda quando ele permanece romântico, né, ele vai se ligar a uma religião de última moda.
né? Então veja, a nulidade de sua intenção acaba fazendo com que ele busque algum tipo de diversão, né? E aí ele vai atrás de um país exótico, de comidas também exóticas e estranhas, vai fazer mapas astrais, né? Tudo na busca aí de algo que propicie para ele algum divertimento. E aí vai mistificar o Oriente, né, vai fazer cosplay de pobre e por aí vai, né. Porque os seus sonhos acabam por se atrofiar, né, justamente porque ele está no seu mundo, é o mundo da burguesia. Agora, é claro que o sonhador não burguês, e aqui mais uma distinção, né, do Bloch, o sonhador não burguês, ele também aprecia as coisas que não lhe pertencem. Só que aqui a questão é que ele imagina um mundo sem exploração, né. E aí, ao intuir algo sobre isso, ele é convidado a ultrapassar a realidade dada, porque a realidade dada é a realidade de um mundo de exploração, né. Então, tanto nas suas ações como nos seus sonhos, esse que sonha para além do mundo burguês, ele está convidado a ultrapassar o mundo burguês, né. Então ele está convocado a construir um novo mundo, fora da concorrência capitalista. E aí a pessoa do lado, ele não é mais a barreira para a sua liberdade. Ele não se trata mais de um concorrente. A pessoa ao seu lado é o lugar onde a liberdade se concretiza para aquele que não sonha o sonho burguês. Então, esse que não sonha o sonho burguês, ele tem uma expectativa pelo desconhecido, que vai impelir ele a seguir uma planificação do seu sonho, uma planificação do que não foi realizado, que é algo que o ideal de vida burguês já abandonou. Então perceba que o Bloch nos traz, o que ele faz é um quadro dos possíveis sonhos, né, no interior de um mundo orientado pela mercadoria e pela forma de visão de mundo burguês, né. Então a gente pode pensar 2 tipos de sonhos: sonhos afirmativos, aqueles que se dão no interior da ordem e que a mantêm, e sonhos que negam essa ordem. Então, tendo esse quadro posto aí, né, o Bloch também vai nos apresentar o lugar da velhice nesse quadro. Para ele, para Bloch, na velhice a gente aprende a esquecer, né. Então, os grandes estímulos vão recuando, ao passo que a gente vai buscando mais conforto. E aí, bem, o mais velho, quando se incomoda com o mundo, ele já não luta mais contra esse mundo, né, ele se torna só desgostoso, irritado e ranzinza, né. E aí na forma de vida burguesa, e veja que o Bloch vai pensar que a forma de vida burguesa é a velhice, o que eu acho um quadro muito bonito, importante, né, dado que quase nenhum pensador fala sobre isso, né. Conheço o Bloch só e Simone de Beauvoir, né, que dedicou muitos escritos a respeito da velhice. Então, na forma de vida burguesa, o dinheiro se torna desejável não só pela neurose da preservação, mas sobretudo por medo da velhice, né. Quer dizer, a gente quer viver muito, isso é um fato, né. O problema que a gente não percebe é que viver muito significa ficar velho. E ser velho é algo que a gente considera muito pouco. Quer dizer, o modo de vida burguês a gente não considera velhice, né. A gente se imagina como homem e mulher formado, mas a gente não gosta de se pensar como idoso. E aí o Bloch vai descrever um quadro belíssimo, né, que ele vai falar: olha, o choque da realidade surge, sobretudo quando a gente atinge os 50 anos, né. E é muito interessante essa escolha dessa idade, né, e não é uma escolha alheia, 50 anos é quando Don Quixote surta,
né. E quando Fausto é visitado pelo Mefistófeles. Bom, e ainda não foi feita essa pesquisa, mas seria muito interessante, pode ser que já tenha sido feita, mas grande parte dos homens realmente destitui casamentos aos 50 anos, né. Porque há um choque, quer dizer, o envelhecimento, esse olhar, essa descoberta de que se está envelhecendo, né, impõe também a consciência da perda de uma condição anterior, que a gente só percebe quando se perde essa condição. Então o corte propiciado pela velhice é um corte brutal, porque advém uma consciência da perda, do que ficou para trás, daquilo que já não pode mais voltar, né. E aí tem uma coisa que o Bloch diz que eu acho muito irônico, né, que ele fala assim: "Para a maioria dos velhos, é muito instrutivo quando uma mocinha se levanta para ceder o lugar para ele", que é que há se estampa que há algo que não volta mais, né, nesse gesto. Então essa transição que é abrupta, sobretudo no mundo capitalista, né, por mais que dela se tenha consciência, essa mudança faz com que a velhice seja vista ainda como algo desconhecido. Então no modo de vida burguês, a velhice, ela é entendida como uma despedida, né, que é uma vagarosa despedida aliás, porque, pô, tendo em média ainda 35 anos para frente, ela é é uma despedida muito vagarosa, sem marés altas mais, né. Quer dizer, então, essa consciência de que não haverá uma maré alta pelo resto da vida, é inclusive o que marca o choque na velhice. E aí veja, pô, uma velhice não muito bem ajustada, traz para si o desejo da juventude, né, de voltar ao vigor, de voltar a experimentar. De qualquer forma, no entanto, Bloch fala, né, isso vai terminar em resignação, né. Claro, gente, que esse desgosto na velhice só pode ser algo próprio ao modo de vida que pressiona pela pseudo-novidade, pelo comércio, pela mercadoria, né, e que se traduz num vazio psíquico que não observa o ganho que a idade traz. Esse sofrimento da velhice, diante da velhice, requer não só um sujeito tolo, né, como uma sociedade burguesa que desesperadamente precisa se dizer a todo momento que é jovem, que é cheia de novidades, né, mesmo que essa novidade não passe do mesmo, da reposição do mesmo, né, da mesma experimentação frívola sobre vinho, sobre música enlatada, sobre litoral visitado, né. Mesmo que essa estampa da novidade ela se reponha, o importante aí é não descobrir que essa sociedade pode ter fim, tal como nós que ficamos velhos. Então a sociedade burguesa ela luta para não encarar o seu fim, ela luta para naturalizar o tempo como algo atemporal. Ela luta para manter a sua forma de vida e, portanto, nesse quadro, a noção de velhice deve ser varrida do horizonte. Nessa sociedade não há lugar para o velho, não há lugar para o ancião, muito menos para a sua visão panorâmica e para a narrativa da sua experiência. Hum.
E é justamente isso que é a beleza da velhice. E é essa beleza da velhice que se tenta ocultar, né. Quer dizer, uma visão panorâmica que não exclui a juventude de si, mas que se coloque como uma juventude amadurecida. Então, é uma velhice como uma maturidade bem acabada para Bloch, é aquela que não deseja retornar à juventude, mas partilha o sonho que se buscou e partilha aqueles que se alcançou. Então, uma velhice como uma maturidade bem acabada, também clama pelo sossego, né. Ela deseja se livrar da perturbação, né. Quer dizer, um desejo de sossego que se despede dos erros, se despede dos arrependimentos e que reorganiza, inclusive, as perdas que se teve. E, inclusive, se adequa às perdas naturais. A perda da audição, às vezes, para um velho é muito bom, porque pelo menos não tem que ficar escutando a família gritando, sendo que ele só deseja o sossego. Então veja, o mundo capitalista, não, além de não estar preparado, né, para a velhice, ele até mantém uma boa esperança, né, para os velhos, que é a aposentadoria. Só que, se o Bloch tivesse vivo hoje, ele já não ia mais poder afirmar isso, porque nem a aposentadoria mais tem, né. Agora, para Bloch, é no mundo socialista que haverá possibilidade da velhice desfrutar o seu ócio e ser vista em sua grandeza, porque nela se assomam coragem e experiência, que permite uma consciência sempre nova e um legado conhecido. O que incomoda a sociedade burguesa diante da velhice é justamente que na velhice há o amor à tranquilidade. E o amor à tranquilidade nada tem a ver com o mundo capitalista. Então veja que para Bloch, uma boa velhice só mesmo no socialismo, onde o desejo e a capacidade de se ver livre da pressa, de ver só o que é importante e se esquecer do que é irrelevante, são defendidos, né. Bom, então veja, gente, eu queria retomar, né, o fio da meada com vocês. Esses são os desejos da maturidade e velhice, os sonhos, né. Eh, a gente ainda está sob a ideia de sonhos alimentados por desejos, que por sua vez organiza a esperança como um princípio ativo da humanidade. Isso é fundamental que a gente perceba, que se trata aqui de um quadro descritivo, né, até aqui, que Bloch descreve, mas também um quadro aberto sobre as formas de organização do sonho, hum, que é organizado para Bloch, sobretudo nas formas de sociabilidade. Quer dizer, são as formas de sociabilidade que organizam os nossos sonhos, né. Então percebam que Bloch nos descreve formas de interação, sempre estabelecendo sua crítica às limitações do existente, né. Esse é o exercício crítico de Bloch, né. Então, desde o jovem que luta contra a mediocridade, até a afirmação da mediocridade, ainda há algo para além, né. Mesmo na afirmação da mediocridade, a gente quer dar ar de heroísmo a essa mediocridade, quer dar ar de heroísmo à vida burguesa. É daí que sai Steve Jobs em capas, em biografias, né, e por aí vai. Percebo que o que alimenta o sonho é justamente a falta que também conduz o desejo.
Então, a partir daqui, a gente vai falar exatamente sobre isso, né. A partir daqui, eu passo para a consciência antecipadora, né, que é o segundo a segunda parte do volume 1 do Princípio Esperança. Então, veja, né, o Bloch faz uma imensa viagem, né, e a consciência antecipadora é a maior parte de todos os 3 volumes do Princípio Esperança. Isso é importante que se diga, porque ali está sustentado a forma pela qual Bloch vai defender a ideia do princípio esperança como aquilo que marca a própria condição humana. E Bloch, de início, dá especial lugar à psicanálise. E ele vai pensar também o que seria uma teoria o que a gente poderia chamar de uma teoria dos afetos. É possível dizer que há uma teoria dos afetos em Bloch. E hoje eu vou tentar expor isso, né. Eu tenho certeza que não vai dar para ir até a teoria dos afetos de Bloch, então eu deixo a teoria dos afetos para o nosso próximo encontro. Mas eu vou falar, a partir de agora, da apreensão que Bloch faz da psicanálise, tá. Hoje eu vou tentar expor isso, trazer a psicanálise para junto. O pensamento de Bloch não significa de maneira nenhuma que a relação com ela não seja tensa, né, muito pelo contrário. A tensão de Bloch se volta inclusive para pensar as categorias que são utilizadas pela psicanálise. Então o que a gente tem aqui é algo muito sofisticado, de uma crítica filosófica muito rigorosa e erudita, né. E aí eu vou tentar expor isso, né, eh, pensando a mobilização das categorias da psicanálise e da filosofia que Bloch faz, para pensar a consciência antecipadora, tá. Então, para Bloch, o que nos impulsiona uma das questões do Bloch é essa: o que nos impulsiona? Né, que é uma questão também para Hegel, né. Para ele, o que nos impulsiona é o estado de urgência que busca preencher o vazio do nosso si, né. Então, a gente almeja o preenchimento desse vazio. E esse almejar se dá por uma ânsia que é dirigida para fora de si, né. O ato de ansiar, né, no mundo social, vai se tornando uma busca por aquilo que não se tem. E fazendo isso, esse ato de ansiar, ele se dirige a um alvo, a um objetivo. É aqui que o Bloch vai se apropriar do conceito de tribe, da psicanálise, né, que é o conceito de pulsão, o famoso conceito de pulsão. Isso é muito importante. É muito importante, né. Então veja que a pulsão para ele, como para a psicanálise, é organizada por uma necessidade ante a falta. Muito interessante, percebe que o Bloch não começa já da tribe, né, ele vai anterior à tribe. A pergunta que ele faz é: o que impulsiona? Né, o que nos impulsiona? Eu acho que o Lacan faz isso também. Mas, bom, eu não quero já complicar a vida de vocês, que vai se tornar complicada, né. Eh, Esse passo que ele dá atrás para pensar o que organiza as pulsões é fundamental, porque ao mesmo tempo que ele se apro se aproxima da psicanálise, já é uma aproximação tensa, porque o Bloch vai fazer todas as críticas à psicanálise, que são as críticas do seu tempo.
né, para ele a psicanálise é, quando avançada, como a de Freud, ela é liberal. Quando atrasada e reacionária, ela é fascista, como a de Jung, né. Então veja que já há um tensionamento causado por essa aproximação, né. Veja, o almejar, ele está ligado também às limitações da realidade concreta. E ele se torna uma pulsão sentida, e essa pulsão, ela é ligada a cada uma das paixões e dos afetos para Bloch. Então o alvo que se dirige à pulsão é aquele supostamente capaz de saciar essa pulsão. E justamente a humanização da pulsão, que é organizada pelas limitações da realidade social, é essa humanização da pulsão que torna possível o desejo. Quer dizer, o desejo se trata já de uma humanização da vontade que excede os limites, que pu que excede os limites do aqui e agora. O desejo já se trata de algo demasiadamente humano. Eh, e e aí, bom, se é algo demasiadamente humano, o desejo também ele é intensificado pela imaginação daquilo que é melhor. E vejam, é por isso que o desejo é a porta de acesso para dar forma e reter aquilo que deveria ser feito. Percebem que o Bloch está dando uma centralidade muito curiosa ao desejo? Isso é muito importante, quer dizer, a gente está falando de desejo desde a nosso primeiro encontro, mas percebe como ele vai, construindo a sua linha de argumentação, né, quer dizer, o desejo já se trata de uma construção que ultrapassa o dado bruto. Porque se o desejo fosse simplesmente ligado à necessidade, como uma vontade de sobrevivência, por exemplo, nós continuaríamos, sei lá, comendo carne crua, por exemplo. Então, né, quer dizer, isso implica, né, que o desejo já passa por uma forma de condicionantes sociais que vão o estruturando, né. E é claro, né, também ele está ligado à pulsão, evidentemente, né. Agora, o desejo, e aqui ele vai chamar de desejo imaginativo, né. O desejo imaginativo, ele sempre ambiciona mais, né. Ele sempre ambiciona o que não encontrou, o que não está aí. Então, pensando nas pulsões, o Bloch também pensa naquilo que sustenta tais pulsões. E aqui tem um certo distanciamento com a tradição da psicanálise, né, que é, ele vai falar como o corpo é fundamental para aquilo que estrutura as pulsões, né. Quer dizer, para Bloch, é o corpo que acaba sendo movido por estímulos e possui os seus impulsos. E isso é fundamental para Bloch. Isso é fundamental para Bloch, porque para ele tem uma pulsão que não foi co que não foi lhe dada a dignidade na psicanálise, né, que é a pulsão da autopreservação. E é uma pulsão da autopreservação que vai se balizar, sobretudo, pela fome. E aqui vai também
se dar lugar vai dar lugar também à sua crítica à psicanálise, né, mas a gente vai devagar até lá, tá. Eh, voltando à questão do corpo, isso é muito interessante, né, porque o Bloch tá falando em 1938 de corpo e afeto, né, quer dizer, que vão se tornar a partir dos anos 60 centralidades do pensamento filosófico. Aí ele já tá falando disso. Em 38, vai escrever o primeiro volume do Princípio Esperança, fazendo um diálogo direto com a psicanálise. Então veja que é muito avançado, né, o pensamento de Bloch, né, e veja, para ele, as afecções das pulsões vão se dar sobretudo no corpo. É o corpo que define a pulsão e as suas manifestações. Então veja, que seja como for ainda, a gente vê, né, como esses afetos que se organizam as pulsões que se dá no corpo, vão se ligar também ao desejo como uma característica meramente humana. E é por isso, que o Bloch chega à conclusão que o humano é o animal mais difícil de saciar, justamente porque a satisfação de um desejo não vai direto ao ponto, ele repõe. Então, se falta o necessário, ele sente a carência. Se tem o necessário, vão surgir novos apetites. Então, o ser humano é o ser de pulsões que mudam constantemente e são tresloucadas, né? O amontoado de desejos mal ordenados, né, que, embora se situam nas formas de organização social, estão para além delas e às vezes delas se prende quando, né, tenta refrear o seu impulso. Então veja que é nesse caminho, pensando os objetos pulsionais, que o Bloch chega em Freud, né, e aqui ele faz um grande comentário sobre Freud. O Bloch sabe, por exemplo, que a libido rege a vida, né. Na sua leitura de Freud, ele vai concordar com isso, ele vai acompanhar o argumento freudiano, né, e aí ele vai apresentar a pulsão de vida e de morte, né, e vai demonstrar também como o caminho da estrutura sexual foi fornecida por Freud. Então, quando ele fala de pulsão e aí, bom, ele vai pensar o aparelho psíquico freudiano, né, então pulsão de vida, de morte, ego, superego, né, que vão estruturar e id, né, ego, superego e id que vão estruturar, né, vão ser o palco dessas pulsões. Então quando ele fala de pulsão do ego e do recalque, né, o Bloch vai analisar como o ego é uma força estrita que organiza o coro translocado das pulsões. Então veja que ele está acompanhando o argumento de Freud, né, e aqui eu vou fazer o percurso que ele faz, né, para ajudá-los de maneira propedêutica, né. Eh, então quem já leu Freud, eu peço que me desculpe, porque eu vou fazer o caminho que o Bloch faz, apresentando o aparelho psíquico, porque eu acho muito interessante, até depois para a crítica que ele vai fazer ao próprio Freud e à psicanálise como um todo, tá. Então quando o Bloch fala de ego, bem, o ego, pensando Freud, ele é aquele que organiza, as pulsões, né, sejam de morte ou de vida, né. O ego ele censura ou nega as pulsões. E é justamente isso que dá coesão à nossa estrutura psíquica e vai organizar a nossa humanização mesmo.
Eh, também o ego, né, é o responsável por purgar as sensações de desprazer mediante a satisfação ou o travestimento dos desejos, né, tentando disfarçar. Sobretudo ele dá chão aos desejos, né, sobretudo ele indica aquilo que pode ser alcançado. Claro que para quem leu Freud, fica claro que no aparelho psíquico, só o ego não dá conta disso. E é por isso que é preciso chamar o nosso policial, o nosso guarda, né, que é o nosso superego. Quer dizer, é o superego que vai organizar a censura, né, vai efetuar a sublimação dos impulsos libidinais, né. É ele o representante dessa estrutura sobredeterminada, que vincula a nossa relação parental, né. Quer dizer, a introjeção da nossa mãe, a introjeção do nosso pai, né, que vai produzir as formações de autocensura egóica, né, são as fontes do nosso sentimento de culpa, né, são as fontes da nossa neurose, né. Meu superego é minha mãe, to todinha, né. Tudo que eu odiava na minha mãe eu faço, né. Até, por exemplo, não conseguir dormir porque a louça não tá lavada, sabe. É minha mãe. E é o meu superego, né, meu superego é a voz. Nos filmes do Hitchcock isso é muito legal, né, porque nos filmes do Hitchcock lá, né, o motel como que é? É o motel Bart, não é, uma coisa assim? Mas o psicopata lá, ele tem a mãe dele, né, no inconsciente, né, ela que vai o Norma, né, ela que vai gritando e dando a linha, né, do que ele deve fazer. Mesmo quando ele mata ela, né, ela volta como um fantasma, né, que atormenta o seu inconsciente, né. Então, veja, eh, como representante do pai ou da mãe, o superego é aquele que ameaça, né, é aquele que conduz o ego, né. Então ele é o pai, né, ele conduz o ego como nossa mãe ou nosso pai nos conduzia quando a gente era criança. Então, o seu papel é fundamental, tendo inclusive em vista que é ele que organiza a formação dos nossos ideais. Claro, mais uma vez isso está sob a sombra de um chicote, né. É algo ameaçador que vai se projetando caso a gente não cumpra o dever do superego. Então veja que o superego, ao mesmo tempo que ele é o organizador, né, o nosso guarda de si, ele também é a fonte das nossas neuroses, é a fonte de neuroses privilegiadas, né, tá no superego. E é por isso, bom, que a formação do superego se torna muito importante para Freud, né, sobretudo na análise, quando volta aos recalques, né, a infância e por aí vai, né. E aí, bom, o superego também é esse, né, que afasta o ego dos desejos primordiais e afoga esses desejos no id, né, no inconsciente, para fora, né. Então a gente tem aí uma superestrutura, segundo Bloch, das pulsões que vão sendo construídas, eh, que vão sendo desconstruídas no processo da análise, né, porque o processo da análise é justamente esse momento quando a consciência se precipita e mostra aquilo que estava inconsciente.
Freud, depois da interpretação dos sonhos, né. Bom, então, por que o sonho em Freud? Porque o sonho é uma porta de entrada a esse inconsciente, né. Eh, os desejos que são travestidos por esse acordo entre ego e superego que aparece e que a gente analisa, né. Mas também veja, também o xiste, né, o ato falho, né, como aquilo que está nesse inconsciente, né. Eh, como uma porta de entrada àquilo que estava inconsciente, né. Eh, e é isso que a análise faz, né, ela desconstrói, eh, essa superestrutura do recalque, tornando consciente aquilo que estava inconsciente. Então percebam, eh, que o mundo interior em Freud permanece sendo o da libido, né, das pulsões que foram reprimidas. Para Bloch, a busca de Freud é trazer à luz o que foi recalcado, né, e, com isso, desnudar os motivos do recalque, né, para assim reduzir o aspecto da neurose. A crítica do Bloch que ainda isso permanece preso ao foro privado, né, e a vivência de um mal-estar que é cultural não se resolve na cultura, mas só no privado, né. Então, essa seria a limitação do Freud para Bloch, né. É muito interessante, porque talvez lembra quando a gente falava de Hegel e Marx, comparando, né, também seria a limitação do Hegel, percebe? Quer dizer, no inconsciente você não fala, no inconsciente freudiano, você não fala do ainda não consciente. Você fala daquilo que uma vez esteve consciente, mas que desapareceu da consciência, né. Então o desejo freudiano é sempre o desejo retroativo, tal como para Hegel, a história é sempre a história das ruínas. O inconsciente também se trata de ruínas, percebe? Né, isso é muito marcante, né. Eh, então o Bloch, na sua contínua crítica, ele não deixa de perceber que a pulsão sexual permanece fundamental, e é o ego que reprime a sexualidade. Então veja, né, que, a libido permanece em Freud a pulsão fundamental da existência humana, né, e o ego é a instância controladora. E aí, bem, o interesse sexual em Freud continua a agir sob uma camuflagem, né, e aí o que o Freud evidencia é essa prisão libidinal, que leva a patologias psíquicas de toda ordem, né. Então, o caminho da psicanálise freudiana seria trazer à tona os motivos da repressão, e aí tornar consciente a libido. E aí veja que o inconsciente é para Freud, e aqui segundo o Bloch, a instância que envolve a consciência como algo perdido, né, algo que foi e que lá permanece e que foi recalcado. Então para Bloch tornar consciente esse inconsciente só revela o que já foi, né, e aí no inconsciente freudiano não há nada de novo. Aqui é muito importante pensar o que seria esse ainda não consciente do Bloch. O ainda não consciente do Bloch não é o inconsciente freudiano, percebe? O ainda não consciente Bloch não se trata de um recalque que se torna consciente na análise. O ainda não consciente de Bloch se trata de uma consciência antecipadora que organiza o sonho para frente, né. Então,
Não é o ainda não consciente, o que está no inconsciente, mas aquilo que procurou se esquecer para que o ego ficasse tranquilo e que a economia libidinal se organizasse, certo? Isso é muito importante, porque isso marca a diferença de Bloch com relação a Freud, né. E veja que é essa característica que fez com que, agora nas palavras de Bloch, né, essa característica de inconsciente, que não há nada de novo, né, justamente essa característica que, nas palavras de Bloch, o fascista psicanalítico chamado Jung reduzisse a libido e seus conteúdos inconscientes ao fenômeno pré-histórico, né. E aqui começa a crítica do Bloch a Jung, que não se trata de uma crítica simplesmente da sua posição política, mas como a sua posição política, como a sua teoria reflete coerentemente a sua posição política, né. E o Bloch não vai falar nada disso, o Bloch vai simplesmente ler, na teoria psicanalítica do Jung, a defesa do fascismo, que é o que eu passo a expor agora, tá. Eh, a ideia do inconsciente do Jung, né, vai residir memórias ou fantasias primordiais da história tribal, da história tribal, né. Quer dizer, para Bloch, isso é falsamente denominado como arquétipo. A crítica que Bloch faz a Jung é a crítica contra a sua chamada pulsão do êxtase. O fascismo do Jung não se trata meramente de uma posição política sem reflexo na sua teoria. Se trata, na verdade, de uma coerência interna, fortemente baseada na sua forma teórica de exposição do inconsciente. Para Jung, a libido se torna uma unidade primitiva e arcaica, que vai ser diferenciada das demais pulsões, né. A neurose da Jung, a neurose para o Jung, ela vem justamente pelo afastamento que o indivíduo tem do sensitivo primordial, né. Quer dizer, a neurose vem justamente pela civilização, né, e pela razão. Então, em Jung há não só uma aposta nos arcaísmos, como Bloch identifica nele o vitalismo romântico reacionário, que vai tornar histórico a própria ideia de raça, né. Então, qual é o clamor? Terra e sangue, né. Então, na esteira do Jung, o que atua na formação da personalidade é uma pressão vital procedente de camadas profundas, mágico-coletivas, que vão estruturar uma raça, que vão estruturar o povo. Então há o apelo à comunidade do povo, né, que vai resvalar na sua ideia de psicossíntese, né, que é o inconsciente pessoal, esse inconsciente coletivo. Então, o processo de elucidação da psicossíntese, né, do Jung, não faz vir à tona ou não faz vir à tona para decompor as partes recalcadas da neurose, né, mas retorna o que retorna na sua análise é o símbolo fornecido pela neurose, hã. Quer dizer, se trata de um encontro de si consigo no passado, uma religação com suas raízes ancestrais e por aí vai.
né, então se trata de desvendar o seu afastamento das suas raízes, né. Então não é à toa que a palavra de ordem nazifascista, sangue solo, se tornam para eles sedutoras. Já que a libido se torna cada vez mais arcaica, né, o Jung jogou a libido em conexões arcaicas, ao mesmo tempo, né, que ele concebe os primórdios desse arcaísmo de modo nebuloso e genérico. Então tudo que é arcaico vai entrando no caldeirão, né. Eh, desde o xamã, né, até Meister Eckhart, o importante é se religar a essas fontes primárias que vão se perdendo pela civilização, né, essa civilização terrível, né. Então, nessa miscelânea de tempos despropositados e sem mediação histórica, né, se organiza o inconsciente coletivo como forma básica da fantasia humana. Então o sonho da humanidade é o sonho da raça, né, o sonho de se perder essa individualidade e se massificar numa corporidade cósmica. Então, juntando mitos ao léu, né, o Jung arcaiza o inconsciente freudiano, né, e impede que esse consciente seja explicado de forma racionalista. Racional. E bom, o que ele quis, segundo Bloch, é se distanciar do pejorativamente chamado pelos nazis de psicologia judaica, que é a psicologia freudiana. É o que eles chamavam psicologia freudiana. E aí, bem, claro que a relação dessa libido pânica, né, da terra-mãe, com o fascismo alemão é evidente, né. Porque também o fascismo precisa do culto dos mortos, do ódio à inteligência, de uma era primordial que impeça o futuro e que possa fundamentar a barbárie e, sobretudo, impedir a revolução, né. Revolução que o Jung chamava de pensamento infeccioso, né, o Jung chamava o comunismo de pensamento infeccioso, né. Então perceba que para Bloch, Jung não é só um fascista por opção política. Mas a sua própria teoria é fundamentalmente fascista, no sentido de que destitui essa individualidade alimentando uma fantasia arcaica, certo? Que se dissolve numa massa compacta. É o facho, é o fecho. Né? Então, em Jung, o inconsciente é saudado, né, e aceitado completamente no arcaico coletivo. Né? E veja, não se trata só de uma saudação, né, mas da manutenção do que nele é considerado tabu, tradição, né, que se traduz em formas de equilíbrio psíquico. Eu percebo que a crítica que Bloch faz a Jung está ligada à orientação que ele dá às descobertas freudianas, né. Eh, ele vai fazer a crítica ao Adler, né, da psicologia individual do Adler, né. A psicologia individual do Adler segue o mesmo impulso, né, só que com ela o Bloch ainda vê uma sequência de Freud, embora rebaixada, né, o Adler se liga ao impulso que justifica o mundo burguês, né, na psicologia individual, o anseio pelo poder. Então veja que pensando toda a questão da libido e das pulsões, o Bloch finalmente muda a cena, né. Bom, então tendo essa crítica ao Jung, né, que vocês nunca mais lerão de maneira tranquila depois disso. Eh, Para Bloch, todas as pulsões que são enfatizadas pela psicanálise, embora sua importância seja evidente,
todas elas deixaram de lado, a psicanálise deixou de lado a mais importante das pulsões, né, que é a pulsão de autopreservação, que é a pulsão que advém com a fome. Para Bloch, essa pulsão é tão fundamental a ponto de que é ela que coloca em movimento todas as outras pulsões. E aí pensar o estômago, a possibilidade de sobrevivência é para Bloch fundamental. Daí que a pulsão básica é a pulsão de autopreservação. Mas veja que a fome foi expulsa da psicanálise, né. Quer dizer, os conflitos neuróticos do proletariado são de outra ordem, né, e muito diferente dos conflitos da classe média de Viena. Lá em Viena está todo mundo comendo, né. A perda do emprego para o proletário não é vista como um processo de castração, né. E aí veja que para Bloch, Freud não associa o impulso de autopreservação ao estômago, né, sequer ao sistema corporal. O Freud associa o impulso de autopreservação ao conjunto de pulsões já tardias do ego. E aí, bem, aqui vem, né, a heresia de Bloch diante da psicanálise, né. Para ele, o impulso à autopreservação é fundamental. E essa autopreservação tem a fome como expressão mais evidente. E é a partir dela que o Bloch vai pensar a organização dos afetos, né, e a busca de transformação que vai governar os desejos e os sonhos, tá. Bom, mas isso a gente vai ver no nosso próximo encontro, porque já falei demais. Tá bom? Eu fico por aqui. Valeu, gente. Bom, e aí vamos, quem pode abrir a câmera, né. Vamos vamos discutir agora, né. Falei bastante coisa, né, tem bastante coisa em jogo, né, psicanálise. É muito interessante, né, porque agora o Bloch também vai se afastando da psicanálise e volta pra filosofia, né. Quando ele termina essa crítica à psicanálise, né, ele volta a pensar a filosofia, claro, sem descartar o que a psicanálise legou, né, de certa forma. É muito interessante, né, porque o Bloch deu o lugar à psicanálise, né, junto com outros, né, nós temos outros marxistas, mas é interessante, né. Aposto que vocês nem imaginavam, né, que tinha tudo isso no Bloch, né. Ah, eu estou aqui pensando, o Adorno fala muito de autopreservação. E eu sempre achei que ele estava falando de autopreservação, em outros momentos, desse ponto de vista do Freud, no ponto de vista da autopreservação burguesa. Então, é disso que a gente está falando. Mas tem um texto dele sobre a relação entre sociologia e psicologia, em que ele vai identificar a autopreservação com as condições concretas e objetivas de existência. A autopreservação é como é que o sujeito vai comer, como é que ele vai se reproduzir. E isso está no Adorno, no texto 55. Eu tenho a impressão que o Bloch tinha adiantado isso em algumas discussões. Você estava falando aí do papel da autopreservação nessa relação concreta, eu tinha lido isso essa semana no Adorno. Assim, é de outra autopreservação que a gente está falando, e por isso a gente vai falar em psicanálise e vai falar em condições concretas e objetivas de existência também.
Eu não tinha lido o Adorno desse jeito ainda, e isso está tão cristalino no blog do jeito que você colocou hoje. Muito melhor do que está no Adorno. Assim, acho que é uma virada que não descarta a psicanálise, né? Mas que recoloca a relação tensa com o princípio da realidade. O princípio da realidade não é uma coisa dada, né? É uma coisa que precisa ser enfrentada, porque ele é aquilo que é construído, não segundo as nossas condições, mas que é construído por nós. Então, assim, eu não sei, né, na época, eu não sei o que os psicanalistas mais tradicionais acharam do Bloch, assim, né, e dessa conversa toda, porque hoje isso faz muito sentido, e depois de ler os frankfurtianos também isso faz mais sentido ainda, mas na época eu não sei como é que foi isso retratado. Eu fiquei pensando uma outra coisa, na hora que você estava falando, da consciência antecipadora, né? E antes disso, de não estar no lugar em que você está, e essa é a natureza que nos impulsiona, não estar no lugar em que se está, e hoje a gente tornou isso uma patologia, a gente chama isso de ansiedade. Tem técnicas para que você fique onde você está, para que você foque continuamente nas suas impressões imediatas. Não estou dizendo que a ansiedade não é ruim, não é isso, né? Mas a gente transformou essa flecha numa patologia. Essa coisa de estar no futuro numa patologia. Ou talvez estar no futuro num mundo burguês seja patológico necessariamente. Você estava falando aí, eu fiquei pensando nisso. Acho que só mais uma coisa, assim. O Freud tem também um inconsciente primitivo lá no pai primevo, e ele vai dizer que a gente traz, o Freud diz isso, que a gente traz, só que o Freud não celebra isso, né? Para o Freud é um progressista, né? Nesse sentido, então assim, o arcaico não é legal, né? Tipo, trazemos o arcaico, mas ele não é bacana, assim. E o Jung, bom, trazemos o arcaico, e aí é uma festa, né? Assim, eu sempre lembro daquele trechinho que o Marx fala, que ele volta nesse trecho, né, na crítica da filosofia do direito. Eu vou ler rapidinho, assim, tá? Entusiastas bonacheirões, chauvinistas alemães por sangue e liberais esclarecidos por reflexão buscam nossa história de liberdade além de nossa história, nas primitivas florestas teutônicas. Mas, se ela só pode ser encontrada nas florestas, em que se diferencia a história da nossa liberdade da história da liberdade do javali? Além disso, é conhecido o provérbio: o que para dentro da floresta se grita, para fora da floresta ecoa. Assim, deixemos em paz as antigas florestas teutônicas. O Marx está cantando a bola há tempo, né? Isso não tem nada a ver com construir qualquer coisa, enfim, para nós. No mais, eu adorei o seu retrato do burguês, né? Que se sonha com quais os tipos de sonho que ele tem, mas o Bloch está falando uma coisa interessante. A permanência do sonho do herói, né? Que tem. É o herói do Pica-Pau, lembra do desenho do Pica-Pau? Que ele fala iates, mulheres e. Esse aí é o cara de posses do iates e mulheres do Pica-Pau. Então, assim, é uma lembrança, é um simulacro do desejo de onde ele deveria ir, mas que está funcionando só como um simulacro, assim, porque parece que é impossível escapar de funcionar através do sonho e da esperança, então ela fica funcionando como se fosse fica funcionando num registro de simulação. Acho que é só isso. Não, tem muitas coisas para comentar a respeito da sua fala, né? Bom, acho que eu vou na do Freud, né? Veja, os textos de psicologia social,
que o Freud traz, né, sobretudo quando ele vai analisar, né, pô, tem vários, né, Moisés e o monoteísmo, tem o sobre o Leonardo da Vinci, que é muito interessante. Em todos esses quadros, eu acho que uma diferença que se marca com relação a Jung é que o Freud não tem esse ar celebratório, de certa forma ele está pensando como os recalques historicamente é muito interessante, né, porque essa crítica antropológica do Freud, né, que vai depois ter em textos seminais, né, como Mal-Estar na Civilização, a Cultura, né, eh, são todas formas de rastrear, o lastro dos recalques, né, da estrutura de formação do inconsciente, né. Eh, a diferença com relação ao Jung, bom, você já estampou, né, quer dizer, é que no Freud há uma tensão muito interessante, até no Mal-Estar da Civilização, que é talvez a condição de aceitar a tragicidade própria à perda primordial, né. Então no Freud há meio que esse caminho, quer dizer, eh, há um mal-estar na cultura? Ah, mas a cultura é tudo que temos, sabe. Fora dela a gente tá lascado, né. Eh, então não há uma tensão radical de lidar com esse mal-estar, e aí vem a crítica do Bloch, né, só que lida com esse mal-estar no divã, né, na clínica, né, destituindo os recalques que são organizados por esse inconsciente. Eh, e essa é a limitação freudiana. Eu diria que se o Freud lesse isso do Bloch, ele ia concordar, ia falar: "Não, mas é isso mesmo, a gente só faz isso mesmo", né, o nosso papel é só esse mesmo. O que o Freud ia ficar de cabelo em pé é justamente o fundamento da psicanálise freudiana, que é, bom, a pulsão fundamental é a libido, né, é a sexualidade, que é algo que Freud já tretava antes, né, com seus próprios discípulos, que com a ai, como que é o nome dela? Que a Ana Freud vivia saindo no tapa, você sabe o nome? Que é a psicanalista das crianças. Melanie Klein? Isso, olha lá, só falar dos tapas, da treta. Então, a Melanie Klein já tinha algo que o Freud não tolerava. O Freud dizem que ele era arbitrário e mas não é não, só algumas coisas que ele não tolerava. Uma delas, que é a pedra angular da psicanálise freudiana, é a libido, né. Então eu acho que não ecoou pelos psicanalistas a tese do Bloch, justamente porque a tese do Bloch mexe em algo central de toda a psicanálise, não é só mesmo a junguiana, que é esse tilelê danado, né, dança xamânica e mescalina, né, mesmo aí, ainda a libido está presente, né, mesmo que ela tenha sido arcaizada, ela está presente. Dizer que a pulsão fundamental é a da autopreservação coloca Bloch fora da psicanálise, né, isso isso é muito interessante, assim, porque e aí, bom, porque esse é o dogma, né, se estabelece como dogma, e que vai ser assim até hoje, né. Mesmo Lacan, né, Lacan principalmente, Lacan
né, pulsão sexual e agora veja, né, vai ficando curioso, porque tem a questão do corpo e do afeto, né, então o Bloch ele nem tá se portando muito com a psicanálise não, de certa forma, né, no sentido de que a psicanálise traz contribuições fundamentais, porque eles aponta que somos o sujeito porque somos sujeito da falta, né, mas ele não tá muito assim: "Ai, vamos seguir aqui na psicanálise", sabe. Ele tá mais a fim de pensar para além da psicanálise, né. Isso é claro que isso é feito por um filósofo crítico, né, eh, e que eu acho muito interessante, né. Eh, sobre essa dimensão, né, de tornar a ansiedade as patologias que são construídas pelo mundo burguês, né. Quer dizer, é claro que a ansiedade a crise de ansiedade, ela se organiza como um sintoma, né, eh, mas é isso, né, de certa forma, cada vez mais o mundo do nosso capitalismo atual, ele joga com a presen com a com a tentativa de uma presentidade do tempo, né, de uma compreensão do tempo do agora sem o futuro, né. E quem imagina o futuro, quem ainda imagina o futuro, cada vez mais descobre que não há futuro. E assim, eu não tô falando da gente, né, que tem assim uma certa consciência de classe, né, mas imagina aí as pessoas que estão pensando a sua posição no mercado, né, que são lançadas para o futuro, né. Essa presentidade falsa do capitalismo contemporâneo, que joga com a tentativa de se pensar e se viver só o agora, que é algo que o Adorno você está lendo, Adorno sempre criticou, né, quer dizer, o capitalismo é a tentativa de nos prender no agora imediato, sem a compreensão do futuro, né. Eh, no entanto, ele não consegue, né, fazer isso. Nós somos lançados ao futuro. O problema é quando a gente descobre que não há futuro, né. E aí, bem, aí essas crises de ansiedade, elas, sobretudo, advêm de uma sensação de fracasso diante desse futuro, né. Então você sofre por antecipação, né, porque esse futuro pode não realmente não acontecer. Agora, é fato que há toda uma manobra, e aí eu tô contigo, né, toda uma manobra de tentar e aí entra tudo, né, entra tudo que o Jung gostava, né, as formas de meditação, de né, pra você se prender no aqui e agora, de ter uma experiência fluif fluidificada, né, com vários sais minerais, banho de ervas e por aí vai, né. Banho de lama, essas coisas todas que a burguesia adora, né, porque elas não tem nada que não seja o que ela já tem. Aí quando você não tem nada que não o que você já tem, não tem você fica procurando alguma diversão, algum exotismo, casas de swing, bacanal e por aí vai, né. Então tem isso, né, que para o Bloch não fazia o menor sentido, né. Agora é muito curioso, né, essa consciência do futuro, né. É. Bom, tem a questão do Leonardo. Ah, quer que leia, Douglas? Por favor. Um fascista sonha. Quais desejos organizam suas faltas ou como as faltas geram seus desejos? A pulsão de morte pode organizar um sentido? Pode gerar um princípio organizador? O que ele deseja é uma adesão pura ao superego e isso não seria uma forma de conservação? Bom, o fascista sonha, né.
ele sonha e o seu sonho é um sonho. Veja, né, a pulsão de morte. A pulsão de morte organiza sentido, né? São vários sentidos, inclusive essa definição pulsão de morte, pulsão de vida, é mais ou menos Deus e o diabo na Terra do Sol, né? Quer dizer, é, são complementares. Né? Inclusive, a pulsão de morte pode salvar a vida, né? Dependendo da situação. E sim, ela organiza o sentido mediado pelo ego, né? E pelo superego. Né? É, agora, o sonho fascista, né? O sonho fascista tem várias dimensões desse sonho, né? Uma delas que mais salta os olhos, que aí vai ser obra, né, de Reich, né, do Reich, não do Reich nazista, mas o William Reich, né? É, uma da dimensão fascista, uma das maiores dimensões do fascismo, do sonho fascismo, é a diluição da individualidade. Né? A diluição da individualidade no, no coletivo. Né? No coletivo que é tradicional, arcaico, fortemente narcísico, né? De uma pura identificação, né, com esse coletivo, e que se suprime essa posição de um singular. Né? Então, é, eu acho que o feixe fascista elucida muito do sonho fascista, né? Que é a ideia de uma integração total do interior da ordem. O fascismo é isso, né? Ele é uma revolta da ordem, né? Que clama por mais ordem. Né? Então, o sonho do fascista é o sonho do lugar, da defesa da tradição, né? De que é uma tradição evidentemente imaginada, né? Que é a tradição do homem de bem. Quem é o homem de bem? Ah, eu sou o homem de bem. Mas o que é o homem de bem? O homem de bem é aquele que segue a ordem. Né? E que não só segue a ordem, mas que faz coro para que essa ordem se institua e que as coisas permaneçam no seu devido lugar. Então, é o sonho contra o tempo, contra a temporalidade, é o sonho pela manutenção. Né? É, então, veja, é totalmente uma forma de conservação mesmo. Né? Só que não é uma adesão pura ao superego parental. Né? É uma adesão pura a uma ideia de tradição que mantenha tudo no lugar. Ó, eu vou ler um trecho desse livro, porque deixa eu achar aqui. Esse aqui, ó. Liu Ting, Liu Fing, né? É um livro absolutamente fundamental que todo mundo deveria ler. E tem uma descrição muito boa do fascista e do sonho do fascista. Tá, peraí, deixa eu ver se eu acho, porque para mim. Peraí. Gente, leia esse livro. Aqui, achei. O Relato de Ramires. Bom, vou falar um pouco desse livro. Esse livro é um romance, né, escrito por o MIG-1. O MIG-1 é um coletivo de artistas italianos. Ninguém sabe muito bem quem eles são, mas quem escreveu isso aqui foi o MIG-1. Aí tem o MIG-2, o MIG-3 e por aí vai. Fala sobre o jazz, esse romance, sobre assassinatos, Liu Fig, né? É a nova coisa, que é o jazz, fala sobre os direitos, a luta pelos direitos civis dos Estados Unidos,
dos Panteras Negras, enfim, é um romance fundamental. E aqui faz uma descrição do sonhar fascista, que eu vou ler. Né? Tá no capítulo 25. Se vocês quiserem, por favor, adquiram esse livro, vocês não vão se arrepender. É... Tem, inclusive, uma citação do Baudrillard que abre o capítulo. Vou ler a citação também, porque é importante. Antigamente, para fugir de um pesadelo, acordávamos. Hoje corrigimos o sonho na montagem. Bom, Cafariello dizia que nos Estados Unidos havia uma guerra e era preciso combatê-la com ações exemplares. Dizia que se fosse preciso escolher entre o fascismo e o caos, os americanos honestos escolheriam o fascismo. Perguntei quem eram os americanos honestos e o que era o caos. Ele disse que os americanos honestos eram aqueles que trabalham, que tinham família, que à noite iam ouvir uma boa orquestra e fazer os passos de dança, que gostavam de Sinatra e Tommy Dorsey, e que o caos eram os comunistas, os cabeludos, os barbudos, que davam corda nos negros, aqueles que tocavam música que era só barulho e não se compreendia nada, e assim sujavam tudo e causavam danos para os trabalhadores e para os bons músicos. E por isso o fascismo era necessário. Aí perguntei o que era fascismo de que ele falava, porque não tinha certeza se tinha entendido. Ele disse que o fascismo era a ordem, que as coisas e as pessoas ficavam no seu lugar e os trens chegavam no horário. Eu disse que tomava o metrô todos os dias e nunca chegava atrasado. Então, por que necessitávamos do fascismo? Ele disse que o fascismo servia para deter gente como John Coltrane ou os Mothers of Invention, que estavam destruindo a música, e pediu que os cidadãos honestos se divertissem à noite depois de ter trabalhado todo dia. Disse que Coltrane era merda vermelha, como quando você caga e arrebenta as hemorroidas. Então, entendi que não era tanto uma questão de política, nem era o fim do mundo, mas que ele era perigoso, um cantante incompreensivo. Bom, e aqui entra numa. Tá falando em espanhol e tal. Mas enfim, fica claro o que é o fascismo, né? Nesse trecho. Né? O que é o sonho fascista? É uma revolta que clama pela ordem, é uma revolta no interior da ordem que busca mais ordem, né? Que visa restituir a ordem, né? E colocar cada qual no seu lugar. Né? Esse seria aí a ideia do sonho fascista. Ah, sim, com certeza. Com certeza, Leonardo. Né? Pô, e é isso. Bom, gente, mais alguma questão? Vamos lá, pô, você empolga. Dana, Vitor, Gabriel, Thaisa. Bom, se não tiver mais Nada questão, mais, gente, por hoje. Eu acho que eu ainda tô digerindo tudo. E é bastante pra digerir. Bom, acho que sendo assim, se vocês quiserem, a gente pode encerrar um pouco mais cedo. Temos ainda 2 aulas. Tá tudo bem também. Eu só ia falar mais uma coisa, então.
ou Manda, duas. manda Dá, Cláudia. dá. Quando você estava falando do envelhecimento, né? Eu pensei muito no Paulo Arantes. E o quanto eu olho para o Paulo e a generosidade intelectual e a largueza. Ele lê os caras jovens, ele lê. Ele se empolga com gente jovem escrevendo, assim, e não nessa. E também acho que é nítido que ele é um cara que quer ficar sossegado, né? Assim. Mas eu acho que é o olhar para uma possibilidade de envelhecimento que está fresca, né? E não só isso, né? Eu vi uma live dele esses dias que ele estava vendo essa coisa da Ucrânia, e ele estava dizendo assim: eu quero estar vivo para ver onde é que esse negócio vai dar, assim. Então, uma posição que foi construída, né? Que aponta um tipo de envelhecimento, diferente de alguém que se ensurdece porque não aguenta o que construiu ao longo da vida, assim, né? Meu pai sempre dizia isso. Meu pai falava assim: os velhos ficam surdos porque ele não aguenta as mulheres falando na cabeça deles. Então, assim, porque. E aí, você estava falando do envelhecimento e desse lugar, e eu pensei demais no Paulo Arantes, assim, de que o quanto a gente olha para ele e vê uma possibilidade dessa largueza na velhice, assim, dessa largueza mesmo, assim, é mais do que dignidade, é uma largueza humana, assim. Aí eu agora acho essa. Você sabe que, bom, e aí já vamos né, pro ato confessional. Já são confissões já. Eu tenho muita preocupação com a velhice, eu sempre tive, né? Sempre, assim. Desde os 20 anos eu tenho preocupação com a velhice. Nos 20 era sobreviver, né, a fase agitada, né, que é, sei lá, para quem mora na periferia, vai dos 15 aos 29, né, a fase do perigo, né, perigo mesmo, risco de vida, né. Então eu sempre tive essa preocupação de sobreviver para além, né, da estatística, né. Mas ao mesmo tempo, sempre tive uma preocupação com a velhice, eh, e essa questão da construção, né, e aí, né, conhecer o Paulo Arantes, né, mas não só o Paulo, assim, eh, os velhos professores, né, não todos, é claro, mas aqueles que se mantiveram politicamente ativos, críticos, eh, fez com que eu chegasse à seguinte conclusão, tu acha? De que, sobretudo a leitura, ela não atrofia a nossa capacidade, eh, de pensar, de agir, né. Eu vejo os velhos leitores, assim, e é muito doido, porque no Brasil isso é muito perceptível, porque poucas pessoas leem, né. Então os velhos leitores, assim, pessoas idosas que sempre leram, eles têm uma vitalidade muito diferente, sabe, muito assim, mesmo o Robert Schwartz, né, que o Robert Schwartz ele tem Parkinson, né. Quando você conversa com o Robert Schwartz, você vê essa largueza do Paulo, sabe. Assim, é impressionante como o hábito da leitura, ele rejuvenesce, no sentido de manter ativo, sabe, a capacidade cognitiva, né, a mesma coisa, você pega a Xiaoyi, você não fala, sabe, que a Xiaoyi é uma idosa, sabe. Assim, não dá para sentir, não tem, assim, não há diferença, né. Que é algo que o Bloch está falando, que vai haver no socialismo, né, que para o Bloch o problema da velhice no capitalismo é a ruptura,
Né? Você deixa de, sei lá, produzir vida, né, no capitalismo quando você fica velho. Né? Então você rompe, sua geração está acabando, você rompe, sabe? A leitura e os livros, eu acho que não salva disso, sabe? Assim, bom, isso é uma aposta de cunho confessional, assim, né? O que eu vejo dos velhos leitores e dos grandes vivos que eu admiro, né? Dos grandes filósofos vivos que eu admiro, como Badiou, né? Mesmo o Zizek, é que o Zizek pode ter 90 anos, que eu acho que a gente vai achar ele jovem ainda. Né? Ver que há uma vitalidade. O Zizek, o ano retrasado, ele teve um derrame. É um derrame que deixou a face dele muito feia, assim. Ficou. E quando ele saiu do derrame, teve uma coisa muito interessante, assim, de amigos que conhecem o Zizek, né? Ele saiu do derrame com a face torta, né? E aquilo deixou muita gente, é, não só assim, nossa, sabe, esse Zeke melhora tudo, mas deixou muita gente desconfortável, assim. E o Zizek olhou para todo mundo e falou assim: Meu, o desconforto é com vocês, eu tô de boa, sabe? Então, se você vê uma capacidade, né, que o pensamento crítico e os livros dão que nos faz atravessar melhor a velhice, né? Então, se eu fosse propor algo para os idosos, seria a leitura, sabe? Assim, os clubes de leitura, porque eu acho que de fato isso acaba nos deixando mais jovens mesmo. Assim. Não mais jovens, sabe? Mas. Porque uma coisa eu acredito, assim, a gente envelhece, mas a nossa cabeça não, sabe? Eu acho que de fato, assim, há né, essa coisa cartesiana de separar mente e corpo. De fato, eu acho que a nossa mente, ela se rejuvenesce, sabe? Principalmente quando a gente treina ela, né? Com a leitura e tal, né? E esse é o descompasso, né? Porque o corpo não aguenta, mas a cabeça continua ativa e, enfim. Mas é nisso que eu aposto hoje, sabe assim? E aí, bom, o Arantes tem muitas coisas, né? Fantástico. Mas o Arantes corre, ele faz exercício físico, ele até hoje ele se mantém, ele corre bem, ele corre bastante, 10 quilômetros, assim, cada vez que ele corre. Ele faz academia também. Tem um amigo meu que faz academia na academia que o Arantes faz. Mas ele mais fala do Santos da academia do que, de fato, pratica os exercícios chatos da academia. Né? E além de tudo, ele lê muito, lê tudo. O Arantes lê tudo. Lê tudo. É impressionante. Assim. Então, isso de fato, né, nos ajuda. Né? Essas seriam as dicas para a velhice de acordo com o Bló. Né? Ler, beber água e fazer alguma atividade. Né? E ter aposentadoria e. Não, para o Bló, principalmente. Sem aposentadoria não dá, né? Porque eu fico pensando, eu, né? Minha geração, assim, o que vai acontecer? Assim, eu não sei, eu acho que a gente tem que fazer a evolução, porque senão a gente vai se lascar de fato, assim, né? Enfim. Bom, então é isso, né, gente? Tá muito frio, né? O pessoal tá com frio. É. Eu, cuida, se agasalhem, isso que vai piorar ainda. Eu tô, na verdade, atordoada, assim, parece que um caminhão passou
E eu tô aqui, me pegou de muitos jeitos essa aula. Não estava preparada para tanto. Estou assimilando também, mas sei lá. Ah, que bom, Dani, que bom. Que bom que as aulas servem para isso, né? Pra gente ser pego. Porque, na verdade, eu tinha lido há 6 meses atrás, assim, até a página 115 do volume 1, fiquei completamente encantada com o Bloch, mas eu estava buscando, eu acho, por conta da leitura da Haraway, eu estava aqui buscando por uma esperança performativa, né? E de repente você me colocou em tantos outros lugares assim que eu realmente não estava preparada, mas eu enfim, tô aqui entendendo para onde eu estou sendo levada. Ah, que bom, que ótimo. É bom saber disso, sabe? É bom mesmo, porque eu acho que o Bloch é curioso, né? O destino do Bloch no Brasil, assim, porque eu acho muito injusto, né? Eu acho muito. Mas eu acho injusto, mas ao mesmo tempo essa injustiça tem um motivo, sabe? Eu acho que essa injustiça tem um motivo, porque eu acho que o Bloch nos coloca diante de algo, assim, que não dá para, né, tudo bem, não, a gente pode virar as costas, mas eu acho que não. A filosofia do Bloch, a crítica dele, nos convoca, né, nos convoca para algo muito sério. Então, essa deixada do Bloch de lado tem um motivo que para mim é político, inclusive. Sim. Bom, então é isso, né, gente? Vamos para debaixo das cobertas, todo mundo, que tá muito frio. Eu vou comer chocolate agora. Eu acho que eu vou continuar lendo pelo resto da noite. Minha companheira tá aqui assistindo série, mas ela embarcou numa série que para mim fracassou já, e quando eu vejo que a série fracassa, eu paro de assistir. Eu fico com muita raiva que a série fracassou, pensando que eu poderia ter escrito melhor o enredo, e fico muito puto e paro de assistir. Eu falo, não vou assistir mais. Mas é isso. É Fala, isso, Gustavo. então, gente. Não, só tava aqui de olho. E agradecer, então, mais uma aula, a presença de vocês, aqueles que vão assistir ainda. E a gente se vê no sábado, às 10, para a quarta aula. E é isso. Muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado, gente. Boa noite, até. Fala, Obrigada. Eduardo. Tô Semana. escutando a música aí de Boa criança, hein? noite.